E aí, pessoal, prontos para continuar a nossa viagem? Prontos para a gente aprender agora como é que daquele conjunto? Imagina que vocês têm uma cesta de modelos, um balaio cheio de modelos. Cada um deles vocês aplicaram o método mínimos quadrados, para cada um deles vocês conseguiram calcular o melhor conjunto de parâmetros. Agora fica a pergunta assim, qual é o modelo que vocês vão usar? Qual é o modelo que vocês vão apresentar para o chefe e fazer o projeto do secador dele? Essa é a questão. Como é que eu faço então a discriminação de modelos? Discriminar aqui é separar, é escolher o principal, o melhor modelo. Aqui a gente precisa, e a gente tem nessa cinética de secagem de maçã, 4 modelos já ajustados. Nós já fizemos ajuste 4 vezes. Fizemos juntos aquela reta, que vocês viram ali que ela não é boa. Vocês fizeram de dever de casa aquele modelo quadrático ali, que vocês vão me dizer como é que tá, mas a gente já vai fazer conta também. Vocês também fizeram de dever de casa este modelo cúbico que está aparecendo ali agora, esse aqui, para saber como é que está, e certamente deve ter dado um ajuste melhor do que o modelo quadrático, eu sei disso. E a gente fez junto, no vídeo passado, o modelo de overroots, que é aquela linhazinha tracejada que está passando ali quase encostada nos pontos. Então nós temos 4 modelos. E a pergunta que fica assim, como selecionar o melhor modelo? Ah, eu vou dizer que é o que está passando mais perto. Poxa gente, mas será? Será que basta eu montar um gráfico assim, esse aqui é o melhor modelo? Só visual? Só subjetivo? Não dá para ser assim não. Mas aí a gente pode dizer assim, ah não, mas eu tenho os números, eu calculei os valores da umidade calculada e olha só, a minha tabela está aqui, ó, para cada um dos modelos. E vamos comparar, olha só. Eu tenho aqui os meus dados originais, né, o TI e o YS experimental, e tenho o YS experimental calculado por linear, calculado pelo quadrático, calculado pelo cúbico, calculado pelo modelo de overroots. As 4 últimas colunas são dos modelos, as 2 primeiras são os dados que vocês tinham tabelado. Dá para olhar pelos números, mas aí você tem que ficar número a número, modelo a modelo, comparar nessa tabela, o que é coisa pra caramba, né? Se a gente pensar bem, nós temos 5 colunas, cada coluna com 8 pontos, vai dar 40 comparações e mesmo assim comparar vários com vários. Então, não dá para ser por aí. Alguém pode dizer assim, ah, mas monta o gráfico, pega esses dados aqui, coloca no gráfico e mostra para o chefe qual é o melhor. E a gente pode pensar, realmente, eu posso montar os gráficos vão ajudar muito a enxergar. Na verdade, gente, os gráficos deveriam ser a última coisa que vocês iam mostrar. Depois de ter convencido o chefe de que aquele é o melhor modelo, aí vocês mostram os gráficos. Porque olha só, esse aqui é uma curva muito importante. O que a gente quer quando faz modelagem, quando faz ajuste? A gente quer que os valores calculados passem o mais pertinho possível dos valores experimentais, dos valores observados, que é aquela diagonal vermelha que está ali. Aquela ali é a reta perfeita, é o y calculado igual ao y observado, não é? Ó, se eu tenho na minha abscissa o y observado, na minha ordenada o y calculado, a diagonal é quando o y observado é igual ao y calculado, ou y calculado é igual ao y observado, certo? E aí é importante perceber o seguinte, olha, na hora que eu ploto essa diagonal, que é a perfeição, o modelo perfeito, o modelo que 100% de eficiência passaria em cima dessa reta. O melhor de todos os modelos, aquele imaginado, sonhado, que descreve de verdade, passa em cima da reta. Mas ele não existe, ou a gente não sabe quem ele é. Então, olha só, se eu passar uma reta, a linear, vai ter essa distribuição aqui da gráfico de predito versus observado. Essa é a melhor curva para convencer o chefe. Mostrar como que os preditos e observados estão distribuídos em torno dessa diagonal principal aqui. Então, o linear está muito ruim. Os pontos estão longe, eu tenho até coisa negativa, a gente viu lá na tabela. Agora, olha só, se eu acrescentar aqui a curva do quadrático, eles já ficam mais pertinhos ali da diagonal, não ficam? Olha só como é que o modelo quadrático está melhor do que o linear. Visualmente eu digo, ah, o modelo quadrático é melhor que o linear. Visualmente eu também posso dizer, olha, o modelo cúbico é melhor ainda. Porque o meu modelo quadrático ele até tem uns pontinhos ali mais longe, mas o meu modelo cúbico, cada pontinho do modelo cúbico está encostando. Um pedacinho dele está encostando, ou seja, ele pode estar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas é um pouquinho. E aí fica mais interessante de ver ainda quando a gente passa o modelo de overroots, que ele quase que chapoca em cima de cada um dos pontos ali naquela reta. Não é verdade? Ela é verdade, mas olha só, como é que a gente fez mesmo para calcular isso usando o método de mínimos quadrados? O método de mínimos quadrados parte dos resíduos. Uma coisa muito importante em ajuste, que não dá tempo da gente tratar nesse curso, mas que quando vocês, ou se vocês forem aprofundar em modelagem, em seleção de modelos, a distribuição de resíduos é muito importante. Então, olha só, como é que é a distribuição de resíduos? O ideal seria que os resíduos fossem zero, né? Que os valores observados, calculados, fossem iguais aos valores observados, mas não são. Então, eu tenho ali aquela reta zero, né? Ó, resíduo zero. O modelo perfeito é resíduo zero. De novo, como essa diagonal aqui no gráfico de predito versus observado é o modelo perfeito vai ter resíduo zero.
E aí a minha reta, olha só como é que ela está mal distribuída, como é que os resíduos são altos. A gente até comentou isso no vídeo passado, que tinha alguns resíduos que eram maiores do que 1 kg por quilo de água. Poxa vida, é muita coisa. E aí se eu apresentar lá ó, o modelo quadrático, ele já fica mais pertinho. Mas olha só que interessante, os resíduos são distribuídos aleatoriamente, né? Alguns estão acima, outros estão abaixo, quer dizer, em alguns pontos o modelo superestima, em outros pontos o modelo subestima. Deu para entender? Então isso aqui é uma questão que a gente tem que estar sempre em conta. Visualmente, a gente diz de novo, olha, o modelo quadrático é melhor, mas ele ainda está esquisito, ele ainda tem uns lugares ali que o resíduo está longe do zero. Se eu passar o cúbico vai ficar mais pertinho da reta zero. E aí a gente tem um modelo que está melhorando. E aí, de novo, o meu modelo de overroots é aquele que ó, crava quase em cima, tem resíduos muito pequenininhos, resíduos bem pequenininhos mesmo. Então ali, ó, se vocês tivessem montado uma tabela de resíduos, saberiam também pelo valor numérico. E aí, isso aqui é só visual. Não adianta, isso aqui tinha que ser o final do seu relatório. No final do seu relatório para o seu chefe, você apresenta esses gráficos. Senão, ele vai ficar assim, mas o que isso significa? O que esse triângulo rosa está longe? O que essa bolinha está mais perto? O que esse asterisco vermelho está mais perto ainda? Você não apresentou para ele nenhum critério objetivo para escolher o seu modelo. E nós precisamos de critérios objetivos. O visual, a tabela, apesar da tabela ser muito objetiva, a comparação fica subjetiva e a gente se confunde com aquela montoeira de números. Então seria bom ter um critério objetivo que pudesse ser reduzido a um número. Aquele critério possa ser representado por um número. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Tá? A gente precisa, né, os gráficos de predito versus observado, os gráficos de distribuição de resíduos, são critérios subjetivos. E nós precisamos de critérios objetivos. O primeiro deles é aquele que deu origem ao método de mínimos quadrados. Nós não queríamos, com o método de mínimos quadrados, minimizar a soma dos quadrados dos resíduos? Pois é. Então, a soma dos quadrados dos resíduos, que a gente representou ali por SQR, é um critério objetivo, ele é um número. Eu olho para aquele número e digo, ih, o modelo tem essa soma de quadrados de resíduos. Tá? Possibilita determinar se um modelo consegue ajustar os dados melhor que um outro modelo. Ah, que coisa chata, olha só. Com a soma dos quadrados dos resíduos, eu só consigo dizer esse modelo é melhor do que esse modelo aqui. O modelo 1 é melhor que o modelo 2. Mas eu não posso dizer que o modelo 1 é bom e que o modelo 2 é bom. Os dois podem ser uma porcaria e os dois podem ser bons. Tá? Então ele só permite distinguir modelos. Já é discriminação de modelo, tá, gente? Mas ainda não me garante que eu vou poder usar esse modelo. Eu posso ter dois modelos muito ruins e um ser pior do que o outro. E a soma dos quadrados resíduos vai me ajudar a descobrir quem é o melhor modelo e quem é o pior modelo, mas só isso. Ela só permite comparar. Então, olha, qual é o critério aqui para a soma dos quadrados resíduos? O melhor modelo será aquele que tiver a menor soma dos quadrados resíduos. Não é isso que a gente queria no método de mínimos quadrados? Minimizar o quadrado dos resíduos, minimizar a soma dos quadrados resíduos. Então, esse é o primeiro critério. É o critério que a gente pode usar para modelos lineares nos parâmetros, para modelos não lineares nos parâmetros, mas ele só permite distinguir modelos. Ele sozinho, ele como um número sozinho, não me diz se o modelo é bom, eu preciso de mais. Sem contar que assim, olha só ali, ó, YE calculado menos YE experimental, ou seja, é o erro absoluto. O resíduo é o erro absoluto entre o modelo e o experimental, e o observado. Tá? Mas se eu errar muito em valores pequenos e pouco em valores grandes, isso não vai aparecer ali, vai ser um número qualquer, vai dar um somatório de resíduos grande e pode não ser uma coisa tão grave assim. Então eu preciso de alguma coisa que seja relativa, que compare, ou que pelo menos torne equivalente o erro entre as partes com menor valor da variável dependente e as partes com maior valor. E aí aparece o nosso segundo critério objetivo, que é o desvio relativo médio. Agora é relativo. De novo, ó, esse é um critério objetivo, de novo ele vai ser um número, que possibilita determinar se um modelo consegue ajustar os dados melhor que um outro. Verdade. Além disso, essa aqui é a parte importante, ele possibilita avaliar se um dado modelo, para uma determinada tolerância nossa, é bom ou ruim. Isso é importante. O desvio relativo médio diz para você se esse modelo é bom ou ruim. Você pode olhar só para ele, se tiver só esse modelo, assim, não quero esse modelo não, tá ruim. Ou então, não, esse modelo é suficiente para mim. Como assim, professor? Olha só, os dois critérios vão acontecer. Para discriminar modelo, quer dizer, para separar um modelo bom do outro pior, o melhor modelo será aquele que tiver o menor desvio relativo médio. Porque ele também mede, olha só. O desvio relativo médio ele é 100 dividido pelo número de pontos, é uma média, né, aritmética dos desvios. E ali, ó, dentro do somatório eu tenho módulo do calculado menos experimental menos observado dividido pelo observado. Ou seja, é o erro relativo. Se o resíduo é o erro absoluto,
o desvio médio, o desvio relativo é o erro relativo entre o observado e o calculado. E a gente usa o observado como denominador, porque ele é a nossa referência, é ele que a gente julga que é o ponto que a gente tem confiança, tá bom? Então ele é relativo. Então eu posso dizer assim, o desvio é de 5% só, o somatório, o desvio relativo médio é de 5%. Ele erra na média 5% em todos os pontos, porque pode errar, toma cuidado com isso, que é média e média aritmética. Ele pode errar muito numa determinada região da curva e errar pouquíssimo na outra, e na média dá um erro médio ali. Tá? Então, o primeiro critério é esse. O que tem o menor desvio relativo médio é o melhor modelo que o outro. Mas interiormente, olhando para aquele modelo, eu posso dizer, olha, eu tolero desvio relativo médio de até 5%. Então, se o meu modelo tem desvio relativo médio de 5% para baixo, ele é um bom modelo. Se ele tem desvio relativo médio de 5% para cima, ele é um mau modelo. E aí eu consigo olhar e decidir só sobre o modelo. Ainda temos um outro critério, e esse aqui, ó, o coeficiente de determinação, ele ajusta e serve bem para comparar modelos que são lineares nos parâmetros. Ele nasceu na regressão linear. Ele nasceu quando os modelos são lineares nos parâmetros. Ele dá umas análises distorcidas quando a gente tem modelos não lineares misturados na história. Mas a gente vai ver um outro critério que resolve isso. Então, olha só, o coeficiente de determinação é o R ao quadrado. Aquele que aparece nas calculadoras, que aparece nos programas estatísticos, né? Também chamado de coeficiente de explicação, quando ele está tratando de modelos lineares nos parâmetros. Tá? Ele é capaz de definir quanto das variações na variável dependente podem ser explicadas pelo modelo. Por isso que é chamado de coeficiente de explicação. Esse é um critério objetivo, de novo é um número, que possibilita determinar se um modelo consegue ajustar os dados melhor que um outro modelo e possibilita também decidir se o modelo é bom ou ruim. Mas como assim, professor, decidir se o modelo é bom ou ruim? Olha só, o R2, o coeficiente de determinação, ele é aquele conjunto aqui, a razão de somatórios, né? Ele é o somatório de igual número de pontos do y calculado i menos o y calculado médio, a média aritmética mesmo, ao quadrado, dividido pelo somatório de i até número de pontos, de 1 até número de pontos, do y observado i menos o y observado médio ao quadrado. E ele varia sempre entre 0 e 1. O R2 está sempre entre 0 e 1. 0 está muito ruim, está explicando pouco. 1 está explicando muito. Deu para entender? Então é exatamente isso. E aí esse é um critério muito interessante para a gente poder decidir. Mas olha só a observação, ele só é plenamente confiável e plenamente aplicável se os modelos forem lineares nos parâmetros. Se você tiver um conjunto de 5 modelos e os 5 modelos são lineares nos parâmetros, use o R2. Mas se você tiver misturado com eles um modelo não linear nos parâmetros, não use o R2. A gente já vai ver o outro critério. E aí como é que a gente decide? Como é que a gente discrimina a partir desse critério? O melhor modelo será aquele que tiver o maior valor de R2. E, aí vem, quanto mais próximo de 1 for o R2, melhor será o modelo. Então eu posso dizer, esse modelo é melhor do que esse, e posso dizer, esse modelo é bom ou esse modelo não é bom. Compreenderam? A gente tem, quando não tem modelos, todos eles lineares nos parâmetros, como é que a gente faz para comparar? Vamos lá, vamos observar aqui, eu vou botar só dois para facilitar a nossa vida, né? O quadrático e o overroots. Por que não botou o cúbico? Porque o cúbico está muito próximo do overroots, a gente não enxergar o que precisa. Ali eu tenho a minha reta principal, né? O y calculado igual ao y observado, e eu estou ali olhando os meus pontinhos separados, né? O modelo de overroots são os asteriscos, as bolinhas são o modelo quadrático. E agora? O que eu faço? Como é que eu consigo distinguir? Mas não dá uma reta? Lembra da estatística que vocês calculavam coeficiente de correlação entre dados? Vocês tinham lá um x, um y e calculavam a correlação entre esses dados. Pois é, a gente calcular a correlação entre os valores observados e os valores calculados é um excelente critério. Porque quanto mais perto de um, é mais perto daquela reta ali central, daquela reta da diagonal principal, da reta perfeita, do modelo perfeito. Então a gente tem o quadrado do coeficiente de correlação entre valor predito e observado, é um critério, que a gente chamou de assim, ó, R, do YI e YCI ao quadrado. Ele é um critério objetivo, que possibilita determinar se um determinado modelo consegue ajustar os dados melhor que um outro modelo, então ele permite discriminar modelos, além de avaliar se o modelo é bom ou ruim, e comparar modelos lineares com modelos não lineares nos parâmetros. Essa é a parte mais importante deste critério aqui. Então ele vai ser sempre alternado com R2. Tá? Por quê? Bom, a gente vai ver isso já já. Esse coeficiente de determinação ao quadrado, ele é entre 0 e 1. Ele também varia entre 0 e 1. Até porque vocês viram lá a nossa reta, né? Deixa eu voltar aqui o slide, olha só. Vocês viram aqui que a nossa reta é só crescente.
À medida que o observado cresce, o calculado também cresce. Então eu só tenho de 0 a 1. Eu não tenho a parte negativa, como acontece uma reta com inclinação negativa. Aqui a nossa reta tem inclinação de 45 graus, ela é positiva. Tá? Então, voltando lá para o nosso modelo, ele é calculado dessa forma aqui. Essa equação aqui vocês têm da estatística. Eu não vou ficar decorando ela aqui, mas vamos lá, né? Quem faz o papel de x é o observado, quem faz o papel de y é o calculado. E aí vocês calculam o coeficiente de correlação desses dados, entre esses dados, e depois eleva ao quadrado. De que maneira? Somatório de igual a 1 até número de pontos, do YEI menos o YI médio, vezes o YCI menos o YCI médio, ou seja, lá na estatística de vocês seria ali somatório de x menos x médio, y menos y médio, tá? Dividido pela raiz quadrada do somatório de igual a 1 até número de pontos, de YI menos YI médio ao quadrado, vezes o somatório de, a mesma coisa, né, de igual a 1 até igual ao número de pontos, de y calculado i menos y calculado médio ao quadrado. Isso elevado ao quadrado para dar o R2. Tá? E aí como é que a gente faz? O melhor modelo será aquele que tiver o maior valor de R, né, de coeficiente de correlação ao quadrado. E quanto maior ou mais próximo de 1, melhor será o nosso modelo. A observação que vocês têm aqui, quando o modelo é linear nos parâmetros, as médias, tanto do calculado quanto do observado, são iguais. Está até na outra observação. E aí o que vai acontecer? O coeficiente de determinação é igual ao quadrado do coeficiente de correlação. Muito legal de ver isso. Quando o modelo é linear nos parâmetros. Isso não acontece necessariamente quando o modelo não é linear nos parâmetros. Beleza? Agora a gente pode pensar em aplicar. Como é que a gente vai discriminar modelos na nossa cinética? Eu tenho aqui esses dados, né? Todos eles já montadinhos ali na curva predito versus observado, para a gente poder ver. E fui lá na minha tabela do Excel, calculei todos os valores, calculei os resíduos, calculei a soma dos quadrados resíduos, calculei os desvios relativos médios, calculei os coeficientes de correlação ao quadrado, porque é o que é melhor que eu vou usar, porque eu tenho overroots. Então eu vou usar os critérios 1, 2 e 4. Eu vou usar o critério 3 só quando eu tiver apenas modelos lineares nos parâmetros. E aí o que eu obtive? Essa tabela aqui, ó. Essa tabela diz para mim qual é a soma dos quadrados resíduos, qual é o desvio relativo médio e qual é o coeficiente de correlação ao quadrado. Aí olha só que legal. Com essa tabela vocês convencem o chefe. Com essa tabela aqui você pode dizer, olha só, chefe, né, o desvio relativo médio começa por aí, porque você impacta. O meu modelo linear, ele erra em média 55%, é uma porcaria. Tá? O meu modelo quadrático erra em média 8,9%. Ainda não é grande coisa, viu? Ó, se vocês tivessem feito lá, se fizeram o mesmo exercício que eu deixei na aula passada, do vídeo anterior, da aula 6, vocês teriam visto que o desvio relativo médio ali não está legal. Mas olha só, vamos lá. Né? O meu modelo cúbico já tem um desvio médio de menos de 1%. Aí o chefe já ia dar aquela risada. Esse modelo vai servir. Não, esse modelo não vai servir. Ele não é exatamente uma descrição fenomenológica, ele é só um polinômio. Mas eu tenho um modelo de Overroots que é usado para descrever secagem. E olha só, ele tem desvio relativo de 0,4%. 4%. Ali é por percentual, hein, gente? Então olha só como é que é pequenininho esse desvio. Como que esse modelo de Overroots é bom. Aí você passa para os outros, olha só, soma dos quadrados resíduos. Quanto menor a soma dos quadrados resíduos, melhor o modelo. Ganhou de novo o Overroots. Quanto maior o R ao quadrado, melhor o modelo. O de Overroots está dando 1, não tem nem precisão para a quarta casa alguma coisa diferente de 0. Então fica 1 e vai aquele monte de 9 até a quarta, quinta, sexta casa. O modelo de cúbico ele deu 4 9, está bem pertinho de 1. O modelo quadrático tem 2 9 ali, 0, 9, 9, 5, 3. E o modelo linear esquece, porque 0,8 é coisa complicada. Para nós na engenharia química, eu acho tão engraçado que a gente quer assim, tem que ser acima de 0,99. É verdade, até o modelo quadrático passaria no nosso critério de engenheiro químico. Mas, presta atenção aqui, tem uma coisa que é muito importante que não pode ser perdida de vista. Lá para o pessoal da estatística, lá para o pessoal da matemática, em algumas áreas experimentais, principalmente naquelas mais difíceis, como, por exemplo, quem trabalha com material biológico, que tem vontade própria, não é verdade? Um micro-organismo ele pode funcionar, ele pode não funcionar, mudou uma condição do meio, ele tem um comportamento diferente, ele pode sofrer mutação, como esse vírus que a gente está vendo aí sofrer. Então, para quem trabalha com grandes variabilidades, quem tem variância alta, já acha muito bom um modelo com R ao quadrado acima de 0,9. Tá? Já é muito bom acima de 0,9. Para nós na engenharia, a gente vai ali no 0,95, 0,99, quanto mais alto, melhor. E aí a gente consegue discriminar o modelo. Agora, com essa tabela, a gente pode tranquilamente dizer assim, olha, por todos esses critérios, ganhou nos 3 critérios o modelo de Overroots,
O modelo de Overroots é o melhor modelo. O modelo de Overroots é o que melhor descreve o meu processo. Olha que coisa boa, gente! E a gente finaliza esse capítulo com essa alegria. Conseguimos, quando possível, linearizar um modelo para poder fazer as contas. Isso é importante que vocês tenham. Voltem para o vídeo 1 dessa aula e assistam de novo. E agora conseguimos discriminar o modelo usando 3 de 4 critérios. Os 4 não vão ser usados juntos, não tem necessidade. Não tem necessidade de calcular o coeficiente de determinação e o coeficiente de correlação ao quadrado. Ou faz um ou faz o outro. Tá? Na prova, provavelmente, a gente vai pedir qual que quer que faça. Tá? E vou pedir aquele que dá menos trabalho para fazer. Mas aí eu vou garantir para vocês que a gente vai analisar só o que for necessário. Só para mostrar que sabe fazer mesmo, tá bom? Então treinem, façam. Agora façam esses cálculos dessas tabelas aqui. Eu apresentei para vocês prontinhos os cálculos da tabela. Fica de dever de casa para vocês fazer o cálculo usando aquelas equações dos critérios. Não deixem de colocar esses critérios em prática. Não deixem de aprender a usar essas equações. Elas não são triviais. Um grande abraço para vocês e a gente se vê na aula que vem. Tchau, tchau!